Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Antes de trazer a minha convidada, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal a serviço da administração, para já deixar o seu like, seus comentários e também pedir para você seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Bom, nesta edição do ADMcast vamos falar sobre liderança, mas sob uma perspectiva diferente, né? A gente está iniciando mais um ano, 2025, então a gente quer saber, ano novo, liderança nova, esse é o nosso tema. E para isso eu tenho um prazer de receber a doutora em administração pela FGV São Paulo, professora e pesquisadora de comportamento e liderança no INSPER e colunista na Valor Econômico, a professora Tatiana Iuai. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Tudo ótimo, um prazer enorme estar aqui, Maria Rita. Obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. Bom, professora, para muitas pessoas, ano novo significa momento de recomeço, momento de transformação. E a gente sabe que as transformações mais robustas, né, as transformações que demandam questões comportamentais, hábitos, não é do dia para a noite. E aí vem a minha pergunta. Professora, eu gostaria de saber, na sua opinião, qual o primeiro passo para um líder ou uma líder começar a mudar o seu comportamento de modo a melhorar a sua relação com o seu time, uma vez que essa pessoa entenda, né, que há essa necessidade de transformação? Perfeito. Acho que o primeiro passo, né, em relação a qualquer mudança comportamental, Maria Rita, é primeiro você ter essa consciência da necessidade de mudança. E aí a gente acho que tem que dar um passo para trás, na verdade, e pensar que uma das competências mais importantes que qualquer executivo, que qualquer liderança precisa desenvolver e vai continuar desenvolvendo ao longo da sua carreira é a autoconsciência, né? Esse entendimento aí de quais são as suas fortalezas, as suas forças e quais são aquelas outras áreas de melhoria. Até, parece que é sempre muito óbvio, né, e que as pessoas têm essa consciência muito clara, e não tem, né, e esse é um músculo, né, que você tem que desenvolver. Então, essa capacidade autorreflexiva, ela é uma coisa que a gente precisa exercitar, porque a partir daí, a gente consegue perceber, por exemplo, no exercício da liderança, que tem alguns comportamentos ou alguns estilos que são mais naturais para a gente. A gente tem essa preferência na hora de como liderar. Então, tem algumas coisas que nós fazemos mais naturalmente. Então, por exemplo, tem lideranças que, eventualmente, elas naturalmente gostam de colocar a mão na massa, elas gostam de acompanhar tudo de perto. Tem outras pessoas que têm outro estilo, elas têm outras preferências, né? Com um olhar um pouquinho mais amplo, mais estratégico. Você tem alguns líderes que preferem aí investir muito forte em construir relacionamentos muito próximos com seus liderados. Tem outros que investem energia em estruturar, vamos lá, em termos de metas, em termos o que vai ser alcançado, como vai ser alcançado. Então, você tem estilos muito diferentes, preferências. E aí, acho que uma questão é, primeiro, o que é mais natural, o que você acaba fazendo com muita frequência? E, normalmente, aquilo que é natural para a pessoa, ela acaba fazendo, né, usando excessivamente. E aí, isso que era, eventualmente, uma vantagem, ou que ela acha que é uma marca da sua liderança, acaba, muitas vezes, né, passando do ponto. E aí, por isso que essa autoconsciência é importante para você saber isso. Será que, né, aquilo que eu faço naturalmente, ou que eu faço demais, ou sempre faço, ele é realmente aquilo que eu preciso fazer naquele momento? Eu sempre costumo dizer isso. Liderança não é exatamente aquilo que uma liderança efetiva não é aquilo que você faz bem ou você prefere fazer, mas é aquilo que o contexto demanda, e aí você tem que ser versátil o suficiente para conseguir se adaptar. Maravilha, professora. E aproveitando, né, que nós estamos aqui com uma especialista sobre o assunto de comportamento voltado para líderes, para liderança, pesquisando sobre a senhora, eu vi que você tem esse trabalho direcionado
para dinâmicas interpessoais para justamente construir um ambiente corporativo eficiente, né, professora? Daí eu gostaria de primeiramente perguntar como é que a senhora, no caso, melhor dizendo, explicaria para a gente o que hoje é considerado um ambiente corporativo eficiente e como as organizações podem se aproximar desse ambiente? Essa é uma pergunta, né, que a gente pode atacar e abordar por vários ângulos, né? A gente pode abordar em um nível mais amplo, organizacional, e falar, olha, a gente tem que desenhar políticas organizacionais e incentivar algumas práticas organizacionais que poderiam prover, né, uma experiência ao colaborador superior. Eu acho que as pesquisas periódicas que a gente faz, né, em que a gente toma o pulso, né, do clima, do ambiente de trabalho, ela é uma forma de você conseguir capturar se a experiência que você consegue prover para o seu funcionário, em termos de reconhecimento e recompensas, em termos de possibilidades de crescimento e desenvolvimento, em termos de ambiente social de trabalho, em termos de efetividade de liderança, nessas várias dimensões que compõem a nossa experiência de trabalho, como é que a empresa está se saindo nisso na perspectiva dos seus colaboradores. Acho que essa é uma possibilidade de abordar o tema. Eu acho que uma outra, talvez, mais próxima do líder, né? Porque acho que o nosso foco aqui é o líder. Eu acho que uma coisa interessante é a gente pensar que um ambiente de trabalho que consegue aumentar o engajamento das pessoas é aquele em que você consegue fazer um bom equilíbrio de demandas de trabalho e recursos de trabalho. É muito interessante como a gente, né, nessa ânsia de entregar resultados, nessa ânsia de alavancar performance, a gente normalmente se foca no quê? No lado da demanda. Então, eu preciso elevar a barra, aqui a gente precisa entregar muito, e a gente acaba demandando muito do nosso colaborador, dos nossos times, em termos de tarefas bastante complexas, em termos de prazos aí bastante curtos, em termos de níveis de responsabilidade. Então, as demandas de trabalho, a gente vem aumentando muito, e tudo ok. A gente realmente tem essa pressão de entrega, então é natural que você vai se focar mais em termos de demandas de trabalho. Por outro lado, quando a gente se foca excessivamente nas demandas de trabalho, a gente muitas vezes acaba por deixar de lado uma outra parte dessa equação, que são os recursos de trabalho. São todos aqueles aspectos do trabalho que não só permitem que a gente consiga atender essas demandas de trabalho, mas também, ao mesmo tempo, crescer e desenvolver esse funcionário, esse profissional. E acho que esse é onde a gente peca, no sentido de que a gente está elevando a barra e elevando as demandas de trabalho, mas, na mesma medida, a gente tem que ter atenção para quê? Para também aumentar o tanto de recursos que a gente pode oferecer. E quando eu falar de recursos, eu estou falando o seguinte: qual o nível de suporte social, em termos de suporte da liderança e suporte de pares, que você consegue prover? Em termos de nível de feedback, ou em termos de tarefas e projetos interessantes em que o profissional sinta que ele aprenda, ele cresça, para além daqueles recursos físicos, recursos tecnológicos. Então, acho que esse é o ponto. A gente está aumentando demais as demandas, mas na mesma medida em que a gente aumenta as demandas de trabalho, a gente tem que ter atenção para subir no mesmo nível os recursos que a gente provê para o nosso profissional, para que ele consiga aí dar conta de todas essas demandas e não tenha um burnout no processo. Considerando tudo isso que a senhora acabou de nos falar, entra ano, sai ano, a gente sabe que erros acabam sendo repetidos. Aí eu gostaria de saber, na opinião da senhora, quais erros ainda são cometidos e como eles podem ser evitados pela liderança de modo que seja conquistado nesse ambiente saudável, eficiente. Eu acho, e a gente de novo volta para aquele primeiro ponto ali da questão do contexto, né? Acho que talvez um erro, não um erro, né? Um equívoco que muitas lideranças cometem é que, de novo, elas ficam, às vezes, aprisionadas num estilo que elas acham que é dela, numa assinatura de liderança, e elas não, às vezes, acabam subestimando a importância de você exercer essa adaptação e essa versatilidade. Não só no contexto em que você está liderando, e isso depende da cultura da empresa onde você está,
do nível de maturidade do seu time, do nível, do tipo de tarefa e projeto que está sendo desenvolvido, né? De qual o contexto em que você está, o que vai exigir formas diferentes de liderar, mas também uma coisa super importante é que não só o contexto vai mudar, né? De tempos em tempos, mas também ao longo da sua carreira, né? O que a gente chama de pipeline de liderança, à medida que você vai avançando na sua carreira, ou em níveis diferentes de liderança, porque à medida que você vai subindo, a complexidade da liderança ela aumenta, o que muitas vezes as lideranças perdem de vista é que elas, aquilo que deu certo no passado, elas continuam exercendo para novos desafios. E a grande questão é que há uma necessidade de você se adaptar, né? Adaptar as suas prioridades, adaptar onde você aloca tempo, adaptar o que você prioriza, nível a nível da sua liderança. Então, uma coisa é a sua primeira experiência de liderança. Ela vai exigir um conjunto de habilidades e competências que já é diferente daquelas que fez você ser bem-sucedido quando você era um colaborador e se não tinha time. Mas mesmo quando a gente compara esse primeiro exercício de liderança com, por exemplo, uma outra posição muito mais sênior, em que você está liderando uma unidade de negócio, as habilidades, as competências que você vai ter que desenvolver, e inclusive a orientação e onde você vai priorizar é totalmente diferente. E muitas vezes as lideranças perdem isso de vista, então elas ficam aprisionadas aí em uma assinatura ou um jeito específico de liderar que talvez tenha funcionado no passado, mas que não necessariamente vai funcionar numa outra posição, num outro papel que a pessoa vai assumir. Agora, professora, tem alguma dica, alguma orientação que a senhora pode deixar para aquele líder ou aquela líder que está assumindo, né, essa posição pela primeira vez, está iniciando 2025 com essa responsabilidade, está se sentindo insegura, né, por nunca ter tido essa oportunidade de liderar um time, de liderar uma equipe? Como é que a senhora... o que a senhora diria, né, para essas pessoas, para elas não deixarem essa insegurança até atrapalhar, né, essa oportunidade que está chegando? Olha que interessante, né, Maria Rita? Sempre que a gente é alocado num novo desafio, num papel de maior visibilidade, vamos colocar dessa maneira, né, sempre bate ali, e isso é prevalente, não é para um grupo social. Homens e mulheres, todo mundo em algum momento vai sentir uma certa síndrome do impostor, né? Em que você não se sente seguro, você não se sente pronto, você acha que você não tem o que é necessário para exercer aquele papel, para estar naquela cadeira. Então, acho que a primeira coisa é, às vezes, a pessoa fica tomada por aquilo, e acho que está sozinha nisso. E essa síndrome do impostor, esses momentos aí que a gente se sente mais inseguro, de novo, sempre que a gente acha que um papel é muito grande ou grande demais para a gente, ou não está preparado, ele vai acontecer. E aí acho que as estratégias de como que você lida com isso, elas são muito pessoais. E aí ela tem uma questão muito, de novo, de autoconhecimento, de você customizar práticas que funcionam para você conseguir lidar com essa insegurança que ela vai aparecer, né? Então, e por que a gente tem que ficar atento com isso? Porque muitas vezes, quando a gente aparece essa síndrome do impostor, a gente vai usando, sem perceber, várias estratégias de autossabotagem, que ao invés de nos ajudar, elas acabam atrapalhando aí o exercício da nossa liderança. Então, a síndrome do impostor, e como é que você vai lidar com isso, né? Ela é muito pessoal. Mas, falando especificamente da primeira posição de liderança, um desafio que normalmente é muito comum nesse nível, é natural que a gente acabe se voltando para aquilo que é confortável para a gente, para aquilo que a gente sabe que a gente faz bem, que é natural. E aí, muitas vezes, o que essa, né, pessoa nesse primeiro exercício de liderança tende a fazer é se apegar àquilo que ela fazia muito bem quando ela não tinha um time, quando ela era um colaborador individual, que a gente chama. Então, às vezes, tecnicamente, ela era muito boa. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai ficar nesse lugar onde ela é muito boa. E aí é muito comum, um erro muito comum, e às vezes é fruto dessa insegurança, a pessoa continua fazendo aquilo que ela faz muito bem, que tecnicamente ela faz. Muitas vezes ela faz até melhor que os liderados dela. Exatamente por isso que talvez um dos motivos pelos quais ela tenha sido promovida é esse.
E ela perde de vista que, quando ela assumir essa primeira posição de liderança, não é que ela tem que fazer o trabalho é do time. O que ela precisa fazer é conseguir delegar. É muito comum isso. A pessoa fica fazendo uma microgestão ou ela quer colocar a mão na massa. Ela perde de vista que o papel dela mudou. Quando a pessoa ela está mais insegura, é natural que ela venha para a área que é mais confortável para ela, naquilo que ela faz muito bem. E muitas vezes, como colaboradora individual no papel anterior, ela tecnicamente era muito boa, ela conseguia entregar em alta qualidade, com prazos muito curtos, e aí a tendência dela é colocar a mão na massa e, ao invés de delegar e coordenar o trabalho, ela pega o trabalho para si. E eu acho que esse é um erro, e muitas vezes esse é um erro derivado do quê? Dessa insegurança de que a pessoa vai para aquilo onde ela está mais confortável. Além do autoconhecimento, professor, existem outras estratégias para as pessoas se prepararem para desenvolver essa autoconfiança, né? Até para saírem de algum estado de dormência mesmo, caso aconteça algo imprevisto durante a sua liderança? Eu acho que tem uma questão importante que a gente sempre não pode perder de vista, Maria Rita, que o processo de aprendizado ele é contínuo e a gente muitas vezes aprende fazendo, né? Então, eu acho que a gente tem que estar aberto para começar a fazer algumas experimentações, né? No sentido, e tem essa questão de você tenta de uma maneira, às vezes não está funcionando, e você vai tentar de outra maneira. Eu acho que tem uma mentalidade aí que é você se manter aberto a fazer essas experimentações, inclusive para você ganhar mais repertório. A ideia de fazer essas experimentações ela é super importante. Acho que então tem essa primeira questão. Vem uma contingência, vem uma diversidade aí, e você tem que estar muito aberto e ok para fazer essas alterações do plano de voo, né? Conseguir fazer essas experimentações, tentar fazer diferente, não naquilo que necessariamente estava planejado. Acho que uma outra questão importante que pode ajudar né, principalmente das pessoas assumindo as primeiras posições de liderança, pode ser você tentar aprender com outras pessoas, no sentido de ter modelos de comportamento ou outras lideranças e falar, olha, essa é uma que eu me identifico, essa eu acho que ela não só é efetiva, mas eu também consigo me identificar com a maneira como ela faz e ter um olhar aguçado para entender como ela lida com as situações. E você vai tentando também fazer essa experimentação. Na medida em que a gente faz experimentações e as coisas vão funcionando, a gente internaliza isso no nosso repertório. E o nosso repertório vai ficando cada vez mais amplo para lidar aí com situações diferentes. Então, acho que tem uma questão que muitas vezes as pessoas falam, eu preciso assumir uma posição pronto. Ninguém nunca está pronto. Você sempre vai ter um conjunto de coisas que você faz muito bem, mas um conjunto de outras habilidades que vão precisar ser desenvolvidas. E tudo bem. Então, acho que essa é a questão. Também porque, senão, você fica vamos dizer, tão preso a essa ideia, você tem que estar pronto, que os seus níveis, né, de estresse, de ansiedade aumentam. E eu acho que a questão aqui é sempre pensar que o aprendizado vem ao longo da caminhada. Maravilha, professora. Bom, a gente vai falar agora sobre um tema que, inclusive, a gente fez aqui um programa especial, que é o Quiet Ambition, né? E a gente, através de pesquisas realizadas para formatar o roteiro, muitas pessoas, principalmente da geração Z, elas não estão querendo mais assumir cargos de liderança, por N motivos. Aí vem a minha pergunta para a senhora. Como é que eu posso? Esse crescimento do número de pessoas que estão rejeitando cargos de liderança tem a ver, sim, com a geração ou tem a ver com determinados comportamentos presenciados durante a vida corporativa que acabam afastando, né, a pessoa que está para assumir essa liderança? Eu acho que, sim, a gente está observando, né, várias pesquisas mostrando que as gerações mais novas, a geração Z, por exemplo, ela aparentemente ela demonstra uma resistência maior a assumir posições de liderança. Eu acho que a gente tem que ir com calma nessa afirmação. Eu acho que pode ser que você tenha, em gerações diferentes, em coortes diferentes, uma mudança de valores e prioridades. E
e podemos manter essa hipótese em aberto. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que entender que, às vezes, não é uma questão geracional, mas, às vezes, é uma questão de momento de vida, de trajetória, ou em que momento você está na sua trajetória. Uma pesquisa recente que fez uma meta-análise, ou seja, tem muitos estudos, uma amostra impressionantemente grande e diversa de vários países e que acompanhou de forma longitudinal esses profissionais, ela mostra que, por exemplo, a questão de motivação, não é sobre assumir posição de liderança, mas de motivação no trabalho, que a gente sempre achou que as gerações mais novas eram menos motivadas, o que esse estudo está mostrando é que não necessariamente. É que as gerações mais novas, a motivação no trabalho, ela vai num crescente. No início da sua carreira, você é menos motivado e a sua motivação e entrega para o trabalho vai aumentando gradualmente até chegar num nível bem alto e depois ela vai decrescendo. Uhum. Em cima do insight desse estudo, a gente pode entender o seguinte: quando a gente fala, então, a geração Z não está motivada para trabalhar, pensa na geração X, né, esse clash de gerações, né, em que a geração X fala, nossa, mas eles não estão preparados, eles não estão engajados. Na verdade, o que acontecia é que a geração X, quando ela era mais nova, ali no início de carreira, ela também era considerada pouco engajada. Né? Só que à medida que ela foi amadurecendo, ela foi simplesmente o quê? Ficando mais engajada. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não olhar a fotografia e falar que essa é uma geração que não quer liderar, quando no fundo, pode ser, não estou afirmando que é, mas pode ser que haja aí uma variável importante que é o momento de vida, a trajetória, o momento da trajetória de carreira em que você se encontra. Acho que tem essa primeira questão quando a gente fala de se quer ou não liderar. Agora, de forma geral, e sem fazer recorte em gerações, a gente tem sim um problema de resistência à liderança, né? Eu publiquei um estudo recentemente no European Management Review, em que a gente está exatamente tratando desse fenômeno que na academia a gente chama de preocupações sobre liderança, e que de fato ela está ligada a isso. Quando as suas preocupações de liderar, elas se tornam muito mais altas, você começa a resistir e começa a buscar menos proativamente essas posições de liderança. E aí, tem acho que duas importantes que a gente não pode perder de vista. Essa preocupação, né, ampla, ela tem duas raízes importantes, que eu tenho algumas, mas eu vou nomear duas. Uma delas é a preocupação de falhar. Então, um dos motivos pelos quais você resiste a essas posições de liderança é que você tem medo de falhar. Mas é muito interessante como essa preocupação sobre a liderança, de falhar, perdão, a gente observou que à medida que você vai subindo no pipeline das posições um pouco mais júnior para posições mais sênior, essa preocupação de falhar, ela diminui ao longo do tempo, o que faz total sentido. Porque à medida que você vai desempenhando bem nas suas posições, você vai ganhando mais uma sensação de maior autoeficácia, de maior autoconfiança, e você fala, pode trazer o desafio que eu lido bem com ele. Então, é natural que, e é até esperado, que essa preocupação em falhar, ela diminua. Você fala, mas os desafios vão ficando mais complexos. Vão, mas o repertório do profissional também fica maior, então ele se sente mais preparado. Agora, curiosamente, uma outra, e isso a gente tem que ter muita atenção, um outro pilar da preocupação de liderar é uma preocupação com desbalanço vida pessoal e trabalho. E, curiosamente, essa preocupação ela não diminui ao longo do tempo, à medida que você vai progredindo na carreira. Então, é quase como se, à medida que você fosse progredindo na carreira, ela fosse ficando relativamente, em relação à outra, né, mais importante. E aí é uma questão, realmente, das organizações pensarem, de novo, naquela questão de demandas e recursos de trabalho. O quanto eu estou demandando desse profissional e a um ponto em que, eventualmente, ele fala o seguinte, eu não consigo mais fazer esse balanço, e entre essas duas esferas, esses dois domínios, domínio pessoal e domínio pessoal e domínio profissional de trabalho, eventualmente, ao invés de tentar, né, equilibrar esses dois pratos, ele vai escolher um domínio. Então, acho que quando a gente olha
né, abre a caixa preta dessas preocupações e resistências a liderar e entende qual a raiz delas, a gente fica mais pronto para entender como as organizações elas podem atacar essa questão. E nesse caso, especificamente, né, de preocupações com a balanço vida pessoal-trabalho, o que a gente notou na nossa pesquisa é que ela é muito mais prevalente para mulheres. Então, não só essas preocupações de balanço de vida pessoal-trabalho, elas vão se tornando relativamente mais importantes para toda a força de trabalho, ela é muito mais acentuada para mulheres, o que faz todo sentido, porque como elas têm a dupla jornada, elas também têm responsabilidades muito maiores de cuidado no domínio familiar, para elas é muito mais desafiador fazer esse equilíbrio, de tal maneira que se a organização, se assim, organizações, elas não, no caso de mulheres, não conseguirem customizar e desenvolver práticas voltadas a arranjos de trabalho mais flexíveis e outras iniciativas que permitam e que ajudem as mulheres a fazer esse balanço pessoal, vida pessoal e profissional melhor, a gente tem realmente um problema de formação de sucessão para mulheres. Eu gostaria de saber da senhora se a questão de gênero no ambiente corporativo se torna um fator também para as mulheres, não que elas não se engajam, mas elas acabam, às vezes, criando uma certa reticência, né, de assumir cargos de liderança, porque elas já são cobradas sem ter maiores responsabilidades. Quando assumem, então, um cargo de liderança, essas responsabilidades serão duplicadas. Então, isso pode se tornar um agravante também? Sim, a gente tem que entender que a baixa representatividade de mulheres nas posições de liderança mais altas na hierarquia, ela é um problema multifatorial, né? A gente tem inúmeras causas aqui. Tem um problema já de entrada no mercado de trabalho, mas tem um problema de manutenção e ascensão, né? Então, quando, por exemplo, a gente fala que as preocupações de balanço vida pessoal-trabalho, elas são maiores para as mulheres e elas vão se acentuando nas posições mais altas da hierarquia, o que a gente está falando é que na medida em que essas preocupações se tornam muito altas, talvez elas tenham mais dificuldade não só em se manter na força de trabalho, mas também em ascender. Porque na medida que ela fala assim, olha, está ficando cada vez mais difícil equilibrar todos esses pratos, eventualmente ela pode fazer uma escolha. Ou ela não consegue fazer esse balanço muito bem. Então, com certeza, a gente tem um fator de gênero aí que tem que ser levado em consideração e a gente precisa desenvolver e desenhar políticas específicas para mulheres, para que a gente não só consiga mantê-las na força de trabalho, mas, de novo, permitir que elas consigam ascender. Acho que esse é o ponto. Se a gente olhar em todas as pesquisas, no início ali da hierarquia, a distribuição entre homens e mulheres é muito similar, é 50-50. Mas à medida que você vai subindo nas posições mais altas, a representatividade vai caindo. Um dos motivos, e quando chega nas posições ali de C-level, ela é bem mais rara, por quê? Exatamente porque tem inúmeras barreiras aí a superar, e uma delas diz respeito aí a essa questão, por exemplo, de equilíbrio, balanço vida pessoal-trabalho. Excelente, professora. Bom, já que nós estamos falando sobre essa questão liderança, gênero, a professora Tatiana, ela participou de um estudo denominado Quebrando Mitos sobre Liderança e Gênero, realizado pelo INSPER e a Robert Half. E aí, professora, eu gostaria de saber quais são as principais conclusões desta pesquisa. Acredito que isso que a senhora nos falou por último faça parte, né, desse estudo, seja uma das conclusões. O que mais que a senhora poderia acrescentar para a gente? Uma das conclusões foi essa, né, que foi publicado nessa pesquisa aí no European Management Review, mas tem uma outra interessante, né? Quando Gustavo Tavares, que é um outro pesquisador do INSPER, que coautorou junto comigo essa pesquisa, né, nessa parceria INSPER e Robert Half, o que a gente tinha em mente era que há uma discussão, né, que sempre volta, que é, será que mulheres têm um estilo específico de liderar? Né? E aí muitas vezes falam, olha, as mulheres elas são mais benevolentes, elas são mais compassivas, elas são mais acolhedoras, e esse é um estilo feminino de liderar, né? E era essa, vamos dizer, esse mote aí que a gente gostaria de trabalhar, que a gente quis trabalhar na pesquisa.
E o que os nossos resultados eles mostram é que, no fundo, essas questões elas são muito de estereótipos de gênero, no sentido de que há algumas expectativas de papéis sociais a cumprir. Então, para homens, a gente associa papéis mais agenciais, então força, competência, racionalidade, assertividade, dominância, e para mulheres, mais emoção, mais acolhimento, que a gente chama de traços mais comunais. E essa é a grande questão, a gente tem que ficar muito atento a isso. Não é que existe um estilo feminino de liderar, isso está muito associado a mulheres, mas não necessariamente, e não houve, na perspectiva dos liderados, eles não veem as mulheres como mais benevolentes ou mais compassivas que líderes homens. Também não enxergam as mulheres como menos competentes ou menos autênticas ou menos assertivas. Não aparecem essas diferenças. O que reforça a ideia de que, quando a gente fica reforçando muito essa ideia que as mulheres têm um estilo diferente e esse estilo é mais compassivo, mais acolhedor, primeiro, eu acho que a gente corre 2 riscos. Um deles é aprisionar as mulheres em um estilo de liderar. E como a gente vem falando até agora na nossa conversa, você tem que ser versátil. Você não tem um estilo único, não tem um estilo universal que vai funcionar em todas as situações. Você precisa, no fundo, ser capaz de experimentar e adotar vários estilos. Então, acho que esse é o primeiro problema, né? A gente associar, né, a um estilo muito específico a mulheres que a gente está vendo que não tem. E uma outra questão é que eles geram outro problema de distorção na alocação de tarefas. Quando você associa, é mais acolhedora, né? Ela é mais compassiva, você pode rapidamente também criar um estereótipo do quê? Ela não consegue ser dura, ela não consegue ser assertiva. E aí, pode ser que em alguns projetos ou em alguns ambientes mais competitivos, ou projetos em que você precisa mostrar autoridade com mais força, eventualmente falam não. Ela não serve para essa posição, ou ela não serve para esse projeto porque ela é boazinha demais. Então, essa ideia de que há um jeito feminino de liderar, ela, no fundo, acaba trazendo mais dificuldades do que ajudando. Então, acho que esse é um outro resultado interessante do estudo. Agora, uma outra questão importante, e isso a gente não pode perder de vista, é que um dos nossos achados e a gente volta para a questão, né, de quanto você se sente preparado para uma posição. A gente pediu para que os nossos respondentes líderes, as lideranças que responderam a nossa pesquisa, se autoavaliassem aí em termos de recursos pessoais, que são as competências que você acha que tem e que você domina para exercer aí a sua liderança. E o que a gente percebeu é que, quando as mulheres sentem que faltam alguns recursos pessoais, o impacto disso na sua preocupação de falhar é muito maior que o impacto para os homens. Ou seja, então, quando homens e mulheres sentem, esse é o ponto, quando homens e mulheres sentem que faltam alguns recursos pessoais, algumas competências para o exercício da liderança, essa percepção de falta de alguns recursos, ele tem um efeito muito mais forte para mulheres na sua preocupação de falhar que para homens. E isso é particularmente importante porque ela ajuda a explicar o seguinte, que muitas vezes, e a gente já tem isso reportado em outras pesquisas, que mulheres, às vezes, elas precisam se sentir totalmente prontas e completas para advogar por uma posição de promoção ou para aplicar para um emprego, por exemplo. E é um problema, né, Maria Rita, porque não só a oferta de posições já é mais rara para mulheres, e muitas vezes elas porque elas não se sentem, né, prontas, totalmente prontas, elas vão, vamos dizer, de forma menos proativa buscar, né? Então, essa síndrome do impostor, ela pode ser mais prevalente ali. Então, a gente tem que, de novo, ser capaz também de conseguir entender que, de novo, volta para aquela questão. A gente nunca está totalmente pronto. E, às vezes, essa ideia de se focar no que nos falta, ela é uma armadilha e que cria essas estratégias aí de autossabotagem, mesmo que a gente não esteja totalmente ciente. É isso mesmo, professora. Então, mulheres, ano novo, vida nova, 2025, vocês que são líderes e serão futuras líderes, né?
Sejam mais versáteis, acreditem mais em vocês e não queiram completar todos os requisitos, não. Confiem, né, no potencial que cada uma tem. Combinado? Vamos iniciar esse ano novo com esse pensamento. Agora, professora, eu gostaria de entender um pouco mais sobre você, né? Como se interessou em se tornar uma pesquisadora da área do comportamento, né, dentro do ambiente corporativo, você é doutora em administração, como é que surgiu esse interesse? Acho que eu sempre tive uma curiosidade de entender aí o melhor comportamentos e dinâmicas interpessoais. Então, isso acho que acabou me levando aí para o mestrado, depois o doutorado, e realizar e liderar pesquisas, né, nessa área de comportamento e liderança. E que e tem uma questão de reforço, né? Porque é muito interessante que não só eu, né, nos meus projetos de pesquisa, né, eu sempre me considero privilegiada de estar sempre lendo, sempre aí faz parte do meu trabalho isso, tá lendo pesquisas de fronteira aí no que foi produzido em termos de comportamento e liderança, e também desenvolver outras pesquisas, e quando depois eu trago para o diálogo com executivos e lideranças, como a gente consegue ter uma discussão super rica e é uma capacidade explicativa muito grande, né, dessas pesquisas para explicar o que está acontecendo dentro das organizações, como isso ressoa nesses executivos, em lideranças. E aí é muito bacana, porque aí você vai vendo como é que a pesquisa é bastante aplicada, ela realmente pode dialogar aí com executivos e ajudar, né, a equipar lideranças a desempenhar mais, a extrair mais dos seus times. Então, eu acho que inicialmente já tinha esse pendor, essa curiosidade natural, e à medida que eu vou desenvolvendo essas pesquisas, eu vou ficando cada vez mais animada com elas, porque a resposta que eu tenho ali, quando a gente traz essas pesquisas para o público, ou dialoga com executivos e executivas e lideranças, a resposta é sempre muito positiva, né? O diálogo é sempre muito rico. E como é que a senhora vê a participação de profissionais da administração na área acadêmica, contribuindo, né, para o desenvolvimento da área em várias facetas, né? São vários estudos, né, que podem facilitar, melhorar, ampliar a gestão brasileira? Eu acho que a gente tem esse desafio, tem uma oportunidade, a gente tem hoje uma ponte entre academia e prática, mas a gente tem que fortalecer essas pontes e esses diálogos, né? Muitas vezes, né, às vezes eu ouço assim, as pessoas falando, mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Eu costumo dizer o seguinte, não tem nada mais prático do que uma boa teoria, a gente só precisa diferenciar o que é boa teoria e o que não é tão boa teoria assim, né? Mas eu acho que sempre que a gente tem oportunidades de estreitar esse laço, todas as partes ganham. Porque a nossa pesquisa ela não pode ser dissociada também dos problemas reais e das dores que as organizações e as lideranças elas estão experimentando nesse momento. E várias pesquisas, elas eventualmente começam com essa coisa muito empírica, né, que vem da prática, você fala assim, olha, isso realmente aqui é um gap que tem, é um problema que existe, vamos tentar entender melhor. Da mesma maneira que é muito interessante que, às vezes, tem pesquisas sendo desenvolvidas ali na academia, super interessante, super aplicáveis, e que o mercado e os executivos, eles não estão totalmente cientes dela. E aí, quando a gente consegue fazer a conexão, é incrível enxergar como é que elas ressoam, como esse diálogo é produtivo. Então, acho que tem que ter um esforço das duas partes para a gente realmente conseguir explorar ainda mais esses laços. Eu não digo que eles não são explorados, eles são, mas eu ainda acho que tem, Maria Rita, uma avenida enorme, ampla, para a gente explorar, para que a gente consiga estreitar esses laços. Ele é produtivo para ambos os lados. Quais dicas, professora, a senhora deixa para os profissionais de administração que querem ingressar nessa área acadêmica, né? Que já estão, inclusive, até formados? A gente tem muitos alunos que nos acompanham também, que ainda estão nas faculdades. Primeiro passo, o que é que a senhora diria como dica? Acho que a carreira acadêmica ela tem uma certa trajetória até bastante estruturada,
né? Ela começa aí com uma formação de mestrado e doutorado, que é uma formação que vai ajudá-lo aí a ganhar mais robustez conceitual e que vai também formá-lo e prepará-lo para ser um pesquisador, né? Para desenvolver essas pesquisas. E, ao mesmo tempo, ela vai te habilitar para você atuar na docência, atuar em sala de aula, nos vários programas que uma escola, que uma instituição de ensino pode oferecer, que vai desde a graduação até os vários níveis de pós-graduação, né? O pessoal fala muito hoje de lifelong learning, né? No sentido de que, à medida que você vai subindo, sempre vão ter novas competências, novos aprendizados. Então, assim, tem um mercado muito aberto aí de educação executiva, em que o acadêmico pode atuar e, obviamente, tem essa dimensão de pesquisa que é super importante e que você, para conseguir ser um pesquisador, você precisa realmente ter aí toda essa formação de mestrado e doutorado que vai te dar as ferramentas aí para conseguir fazer uma pesquisa robusta e de impacto na prática. Maravilha, professora. Bom, a gente vai encerrar aqui o nosso bate-papo pedindo para a professora Tatiana uma dica de leitura. O que a senhora preparou para a gente? Olha, né, como a gente ficou falando, né, boa parte da nossa conversa sobre essa questão de experimentação, entender que você vai se desenvolvendo ao longo da caminhada, né, o aprendizado, aprender fazendo e a necessidade de se adaptar, ser versátil, uma leitura que eu acho que é super importante, que pode ser super rica, é um livro de uma pesquisadora de Stanford, que é a Carol Dweck. E o livro dela é um livro bastante conhecido até, mas às vezes os nossos ouvintes aqui não conhecem, que é o livro Mindset dela. Que é exatamente aí como é que a gente pode desenvolver crenças aí de que todas as nossas habilidades, todos os nossos atributos individuais, eles são dinâmicos. Eles estão em constante desenvolvimento, eles podem ser esticados. E eu acho que sempre que eu discuto isso em sala de aula, seja na graduação ou com executivos, é interessante como, quando você vai falando das pesquisas, porque tem muita pesquisa empírica robusta sobre esse conceito aí que foi desenvolvido pela Carol Dweck, ali de Stanford. Como ele ressoa e como ele tem um impacto muito grande. Então, essa é a minha recomendação de leitura, o livro Mindset, da Carol Dweck. Muito obrigada, professora. Um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada pela dica de leitura, obrigada por esse bate-papo. Quem quiser continuar te acompanhando aqui depois do programa, onde é que te encontra? Vocês podem me acessar pela página do INSPER e também pelo meu e-mail pessoal, tatianai@insper.edu.br, ou mesmo na minha página pessoal, Tatiana UI. Vai ser um prazer dialogar com vocês e aproveito e eu agradeço o convite que você me fez aqui. A Maria Rita, um prazer estar aqui com vocês. Imagina, a gente que agradece e fica aqui um convite para a senhora retornar com outros temas. Com certeza, temas comportamentais, de liderança, aqui no nosso canal a gente adora, professora. A gente quer Perfeito, vai ser um prazer. A se desenvolverem cada vez mais. Bom, gente, muito obrigada a você também, né? Vocês que ficaram conosco em mais uma edição aqui do ADM Cast, um prazer receber vocês aqui. Deixem seus likes, né, comentários. Também sigam as redes sociais do CRA São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck e espero todos e todas no próximo ADM Cast. Tchau, tchau.